Olá pessoal, meu nome é Stephanie Oliveira, eu sou analista de investimentos da Toro e hoje eu vou responder algumas dúvidas sobre carteira de ações. Mas antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Vamos à primeira pergunta. O que é uma carteira de ações? Uma carteira de ações nada mais é do que um conjunto de ações que vão entregar para você a performance do seu portfólio de investimento. Por que uma carteira de ações ela precisa ser composta por diversos ativos, por diversas ações? Porque é justamente ela que vai fazer com que você otimize os seus ganhos e também minimize os prejuízos. Afinal de contas, a gente sabe, o mercado ele não só sobe, quedas podem acontecer e quando você tem no seu portfólio de investimento uma diversidade de ações, um número maior de ações, você consegue minimizar esses efeitos negativos. E quando os efeitos são positivos, a composição de mais de uma empresa faz com que o seu resultado ele também seja maximizado. Segunda pergunta, como montar uma carteira de ações? Primeiro, você precisa saber qual que é a diferença de valor e preço. O segundo aspecto, é muito importante que você busque diversificar os ativos. O terceiro e mais importante aspecto, você precisa saber qual que é o seu objetivo com essa carteira, mas vamos por partes. Primeiramente, por que você precisa saber a diferença entre valor e preço? O preço que você olha, a cotação daquela ação, ela não necessariamente vai representar o quanto aquela empresa ela vale. O valor ou o valor patrimonial é o valor que aquela empresa ela realmente representa. Já o valor de cotação é o valor que ela está sendo negociada no mercado. É importante saber essa diferença porque tem muita gente que bate o olho numa ação e fala, nossa, ela está tão cara. Vou dar um exemplo. Vale. Vale é uma ação que tem um preço de tela, né, um preço de cotação superior a R$100. E tem muita gente que bate o olho nisso e fala assim, nossa, está muito caro. Mas é muito importante que ao invés de você olhar para o valor da cotação, você olhe para o valor da empresa. A Vale, por exemplo, quando a gente faz a comparação com seus pares internacionais e com o valor que a empresa ela ainda pode entregar, esse valor de tela de R$100, ele não é caro. Mas por que ele não é caro, Stephanie? Porque ele ainda tem espaço para entregar uma performance positiva. E se a empresa ela pode se valorizar, consequentemente o valor da sua cota também pode. Então tenha muita certeza disso. Às vezes você olhou para uma ação, ela tem um preço de tela ali mais baixo, mas às vezes você vai olhar o valor patrimonial, ele não está tão interessante. Então tenha atenção nisso. O segundo aspecto que eu comentei com vocês, a diversificação. Vai compor a sua carteira, é super importante que você busque exposição em diferentes tipos de ativos. E como você pode fazer isso? Investindo em empresas de setores diferentes. Então, por exemplo, você pode ter na sua carteira ativos com foco no varejo, né? O varejo, principalmente o varejo interno, ele vai ter uma forte exposição à recuperação econômica. Mas aí você também tem que ter ativos, por exemplo, ligados a commodity ou algum ativo que tem ligação com a exportação, porque aí o seu capital vai estar exposto à recuperação global. Então, por isso que é importante você buscar essa diversificação também setorial. O terceiro aspecto, que eu falei que é o mais importante, que é o fato de você saber qual que é o seu real objetivo daquela carteira. Vai montar a sua carteira e tem uma visão de longo prazo? De fato, a sua visão precisa ser de longo prazo. Não adianta ficar esquentando a cabeça com as oscilações intradiárias daquele papel, porque a sua visão ela tem que ser feita lá no longo prazo. Agora, por exemplo, se você tem uma carteira com foco no mês, você quer saber qual que vai ser a sua performance daqueles ativos dentro daquele mês. Ultrapassou o mês, chegou naquele momento, você precisa respeitar a sua estratégia. Senão a gente acaba entrando num cenário muito mais subjetivo e acaba prejudicando o seu resultado no longo prazo, por mais que a sua estratégia às vezes é ali de um médio prazo, dentro de um mês. Terceira pergunta. Como saber quais são as melhores ações para colocar na carteira? Já entreguei essa para vocês na pergunta anterior. Já sabe quais são os 3 aspectos? Você já sabe qual que é o prazo que você tem para aquele investimento? Você já sabe a diferença entre valor e preço? E você já tem a ideia de diversificação? Você já tem isso pronto. Tem esses 3 aspectos bem amparados, agora é só você escolher
os ativos, que tem a ver com esse tipo de seleção desses 3 aspectos e que também façam com que você tenha uma performance interessante dentro daquele período previsto. Só que às vezes vem aquela pergunta: Stephanie, eu não sei fazer isso, eu não consigo acompanhar, não consigo fazer esse tipo de análise. É aí que entra a Toro Investimentos. Com a gente, você tem acesso a carteiras gratuitas, por exemplo, a nossa carteira mensal. Todo primeiro dia útil do mês, nós da equipe de análise disponibilizamos para vocês uma seleção com 5 ativos que podem ter uma performance positiva dentro do mês. Mas aí você precisa ficar ligado justamente nessa proporção de quando é para comprar e quando é para vender. Esses ativos, eles ficam disponíveis para você na plataforma da Toro Investimentos, mas a gente também vai deixar um link aqui na descrição. Agora, se você quiser algum tipo de investimento mais para o longo prazo, não é ali no período de um mês, nós temos o Pioneiros da Bolsa, que é o nosso produto aqui da casa, que tem o foco no longo prazo em ativos que não estão tão no foco do radar. A ideia é encontrar ativos que estão mais fora da caixinha e com isso você consegue ter performances super interessantes. O link do Pioneiros também vai estar na descrição aqui desse vídeo. Quarta pergunta: como receber uma carteira de ações recomendada? Como falei para vocês, eu sei que muitas das vezes ouvir esse tipo de recomendação ou ouvir esse tipo de assunto parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade aqui na Toro a nossa ideia é simplificar, é descomplicar. Então por isso que aqui na Toro você tem acesso a esse tipo de recomendação. Nós temos os Pioneiros da Bolsa, que tem o foco no longo prazo, e também tem a carteira mensal, que é um produto totalmente grátis, que todo início do mês você tem acesso a uma carteira novinha para você ter acesso a esses ativos que podem ter uma performance positiva dentro do mês. Agora, se você está em busca de uma experiência ainda mais completa, você precisa conhecer o Toro One, que é uma solução de investimentos que, além de te oferecer uma carteira de investimentos com ações e outros ativos, ela ainda te oferece assessoria exclusiva e uma solução adequada ao que você busca ao mercado, com foco no longo prazo. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, já se inscreve no canal e não deixem de enviar esse vídeo para um amigo ou uma amiga que querem começar a investir, mas não fazem ideia o que é uma carteira de ações. Também deixa nos comentários uma sugestão para o próximo Toro Descomplica. E se ficou alguma dúvida, também deixa nos comentários. Até a próxima!